Bom, no vídeo de hoje eu vou apresentar o projeto da fase 2, Tech Challenge fase 2, que a gente tinha como objetivo pegar um problema e solucionar por algoritmos genéticos. A definição do meu problema aqui eu queria fazer algo na área em que eu atuo. Eu trabalho no setor financeiro. Então, a definição do problema do meu o problema do investidor com características moderadora dentro dos três básicos que a gente tem, que é conservador, moderador e arrojado. Eu dei foco principal no moderadora e a definição do problema era encontrar uma carteira de investimentos onde se minimiza o risco, mas sem desconsiderar o bom retorno ali, né? Então o objetivo era minimizar o risco e maximizar o lucro de certa forma. Aqui na primeira célula, bibliotecas e parâmetros iniciais, eu importei a biblioteca NumPy para manipulação de arrays e cálculos e defini alguns números, algumas constantes para o resto do projeto. Então aqui a gente tem números de ativo. O número de ativo se refere ao tipo do investimento ali, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, criptomoeda, enfim. Tamanho da população. Aqui tem um histórico de retorno de cada ativo num período de tempo. Aqui a gente tem uma taxa de retorno livre do risco de 1% anual. E aqui tem o target shape, que é do shape ratio, vou explicar mais para baixo. Aqui eu tenho a função de gerar população inicial, seguindo bem passo a passo aquele fluxograma foi passado para a gente em aula. Então aqui eu tenho a primeira função para a geração da população inicial, e a nossa população inicial nada mais é do que a geração das carteiras. Dentro das carteiras eu usei a biblioteca Range da Randall da NumPy, passando o NumAssets, que gera uma carteira de investimento com pesos aleatório, e esses pesos eles são normalizados para garantir que a soma seja 1. E aí, quando a gente fala que a soma dos pesos seja igual a 1, é que aquela carteira de investimento está 100% da capital do cliente. Aqui embaixo a gente tem a função de aptidão ou função fitness. A função fitness, aí entra aqui a parte um pouco mais teórica. A gente calcula o índice Sharpe para cada carteira. Então, a gente calcula o retorno esperado da carteira com base nos retornos históricos que eu defini aqui na primeira célula. E em seguida o cálculo do desvio padrão do retorno da carteira, que é uma medida de risco. Aqui eu coloquei uma breve descrição do que é o índice Sharpe, mas indica quanto do retorno é obtido por unidade do risco. Então, quanto maior o índice Sharpe, melhor o retorno ajustado para cada risco de cada carteira. Aqui a gente tem aqui a gente tem onde a gente gera as carteiras e o cálculo de aptidão. Deixa eu rodar aqui as células. Então aqui eu gerei as carteiras e calculamos o índice Sharpe para cada uma. E esse índice Sharp é o que serve para mim como aptidão do meu projeto. Aqui pode ver que o meu maior Sharp foi 10. Lembrando que aqui tanto aqui no NumAssets quanto no Population quanto no Stories são números fictícios, e então a geração da população inicial é completamente aleatória. Dá para usar Hot Starts,
se eu tivesse algum histórico de investimento ou alguma dica de investimento de algum assessor, então você consegue ter um hot starts. Porém, como eu não tinha essa base, eu criei números aleatórios usando na biblioteca da NumPy. Isso no código gerou um pouquinho de problema porque na vida real não sharps acima de 7 já são muito difícil de ter. Quando a gente tem um Sharp ali acima de 3 já é um baita número, então aqui eu tenho um número 10. Mais para aqui eu coloco o target shape 15, literalmente para ele na hora das gerações fazer mais que uma geração e não bater na aptidão logo na primeira população, mas considerando aqui que esse target shape 15, os valores da minha carteira e os valores de retorno são completamente fictícios. Então acabou fugindo um pouquinho da realidade, mas a ideia é a mesma. Aqui nessa célula a gente tem as duas funções da seleção e do cruzamento. Usei o torneio e o crossover. A função torneio ela seleciona os indivíduos para reprodução com base na aptidão, e a função uniforme crossover ela combina genes dos dois pais para criar um novo filho ou uma nova carteira. E aí essa escolha também é aleatoriamente os genes que vão ser herdados de cada pai. Isso para gerar uma diversidade genética ali no filho. A função de mutação, que vai ser daquele filho que a gente acabou de gerar, ela é baseada em uma distribuição normal, então permite ter pequenas variações nos pesos, porque não faz muito sentido eu ter grandes variações no peso que daria muita diferença na onde o cliente está investindo, está alocando dinheiro. A mutação ela é importante para trazer essa diversidade na população e também evitar que o algoritmo convirja para locais prematuros. Aqui nesta célula a gente tem a evolução e a substituição da população, então é de fato onde acontece, né, a validação. Em cada geração, nessa célula a gente calcula a aptidão de cada carteira e verificando se atingiu o índice Sharp, que é o meu target Sharp, que eu coloquei 15. Se não, a gente preserva os melhores indivíduos através da classificação de elitismo e geramos uma nova população através da seleção do torneio, passando o crossover e a mutação nas funções que a gente definiu ali para cima. Esse processo ele até atingiu o número máximo de gerações, que eu coloquei aqui 3, ou até encontrar uma carteira com aptidão suficiente que é o meu target shape igual a 15 e aí interrompendo o meu fluxo aqui. No resultado final eu tenho, rodando aqui, eu tenho print das minhas 20 carteiras. Aqui eu tenho shape para cada uma delas. E aí eu vi aqui que o meu melhor shape foi 10. Deixa eu... Calma aí. Agora eu não tinha rodado, agora foi 12. Lembrando que um dos métodos de parar foi o número máximo de geração da condição de término. Então aqui ele chegou em 12, ou ele pararia antes se chegasse em 15, que era o meu target shape. Como eu falei, esses números aqui eles são fictícios, por conta que na geração da população inicial
eu usei randômico e não uma base ali com dicas de investimento ou com carteiras antigas ou com carteiras que eu já tive resultado, enfim. As conclusões tiradas desse script. Aqui a gente mostrou, a gente teve uma diversificação razoável entre os ativos, indicando um bom balanceamento de risco e retorno, ou seja, maximizando o retorno, tentando minimizar o risco para clientes moderados ou até para clientes arrojados também. Coloquei para evoluir em apenas 3 gerações, mas mesmo assim o índice de Sharpe permaneceram consistentemente altos. Se fossem números reais, a média do nosso índice Sharpe tá alto seria ali na casa dos 3, 4. E também por isso que eu coloquei que é crucial verificar se os dados históricos de retorno são realistas e os parâmetros de modelo são adequados para evitar superestimações e garantir que seja representativos de condições reais do mercado. No meu caso aqui, não é. Acredito que seja. Acredito que esse seja o projeto. Tem um algoritmo genético aqui usando teorias que a gente aprendeu durante as aulas e chegando num resultado bom. Seria, eu quis fazer um projeto no qual eu acabo atuando na área, podendo, quem sabe, vir usar esse script, porém, como são dados randômicos, dados gerados ali pela biblioteca NumPy, acabou ficando um pouco longe da realidade por conta tanto do histórico do retorno quanto das carteiras criadas. E aí eu tive que trabalhar com um Sharp um pouco maior, que não condiz às vezes não condiz a maioria das vezes com Sharp, com índice Sharp que usamos na vida real. Mas o projeto é isso. Aqui eu especifiquei meu nome, meu RM. Vou subir no GitHub e vou subir junto com o link do YouTube também na plataforma da FIAP. Acredito que seja isso.